Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Eu quero começar a trabalhar com vocês aqui umas questões que eu acho que, a depender de como vier a redação da questão, pode confundir vocês. Porque a gente vai trabalhar a partir de agora alguns temas que ou o Supremo já afastou, não sei se vocês se recordam, lá na ADI 7236, o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu alguns dispositivos da nova lei de improbidade. E aí qual é a minha preocupação? Pode cair a literalidade, e aí você tem que lembrar que houve a suspensão da eficácia dessa norma por razões de inconstitucionalidade, e também há algumas decisões que já foram proferidas, tanto pelo Supremo quanto pelo STJ, que perpassam por essas questões que são relevantes. À guisa de exemplo, abram, por gentileza, no artigo 21, parágrafo 4º da Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 21, parágrafo 4º da Lei de Improbidade Administrativa. Quando você chegar nesse dispositivo, você vai perceber o seguinte. A gente sempre estudou, toda vez que a gente estuda lá responsabilidade civil, responsabilidade penal e a interface entre as instâncias sancionatórias, a gente sempre estuda a razão da independência entre essas instâncias, excetuadas, claro, as hipóteses de inexistência do fato ou de negativa da autoria, como está no parágrafo 3º do próprio artigo 21. Então, em tese, você vai manter a ideia da independência das instâncias, como está lá no artigo 21, parágrafo 3º da nova lei de improbidade. Porém, veio o artigo 21, parágrafo 4º, e mudou um pouco essa sistemática. Diz o seguinte, vou pedir licença para vocês para ler aqui. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no artigo 386 do CPP. Então, qual é o detalhe aqui? Todos os fundamentos para absolvição previstos lá no artigo 386 do CPP. Pois bem, assim que surgiu a nova lei, a doutrina já começou a dizer, olha, aqui nós temos um afastamento daquela regra da independência das instâncias, permitindo sim uma interferência direta entre as searas. Então vejam, qualquer que fosse o fundamento do artigo 386 utilizado lá na seara penal para absolver o acusado, essa sentença absolutória repercutiria aqui na seara da improbidade. Repito, qualquer que fosse a linha de fundamentação. Mas precisaria, claro, de uma decisão por um órgão colegiado. Bom, esse foi o cenário da nova lei. O que a gente tem que ter de informação relevante? O STJ, em março de 2023, o STJ, repito, em março de 2023, proferiu uma decisão por meio da sua 5ª turma. Então, lá em março de 2023, o STJ, por meio da sua 5ª turma, proferiu uma decisão interessante, versando sobre esse tema. Para o STJ, olha a inversão da lógica do STJ. A absolvição na ação por improbidade administrativa, em virtude da ausência de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida, então olha só, tem a ação de improbidade de um lado e a ação penal do outro. Se na ação por improbidade administrativa teve o resultado primeiro, né, teve a resolução de mérito primeiro, com a absolvição por não ter sido comprovado o dolo ou por ausência de obtenção de vantagem indevida, qualquer um desses dois fundamentos vai gerar o esvaziamento da justa causa para a manutenção da ação penal. Ou seja, essa absolvição vai repercutir na ação penal. Só que qual é o cuidado? O Supremo, nessa ADI 7236, como eu já havia mencionado anteriormente, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo suspendeu os efeitos desse dispositivo
por entender que esse dispositivo tende a ser declarado inconstitucional. Lembrando que essa ADI ela foi proposta pela CONAMP, né, pela Associação Nacional do MP. E para o Supremo, na verdade não para o Supremo, né, para o ministro Alexandre de Moraes, porque não foi uma decisão colegiada ainda, a ideia da independência das instâncias ela deve ser mantida como sempre foi. Não pode haver tratamento diverso nos regimes sancionatórios. Então, o que entendeu o ministro Alexandre de Moraes? Por que seria inconstitucional? Porque eu trabalharia com instâncias sancionatórias com resultados diferentes. Então, para ele, esse dispositivo merecia suspensão por tangenciar inconstitucionalidade. Tudo bem? Até aqui? Fechado? Outro ponto que gerou polêmica quase que de imediato está lá na parte do regime sancionatório. Abram, por favor, no artigo 12, que traz aí o regime sancionatório da Lei de Improbidade Administrativa. Esse artigo 12, a rigor, traz as sanções que serão aplicáveis para o agente que causar, né, que praticar o ato de improbidade administrativa. Quero destacar para vocês 2 parágrafos, mas eu quero separar esses parágrafos com vocês, tá? Porque eu acho que é mais importante a gente trabalhar com um certo cuidado. Vão primeiro, por gentileza, no artigo 12, parágrafo 1º. Artigo 12, parágrafo 1º. Você vai perceber que esse artigo 12, parágrafo 1º, ele faz um recorte sancionatório. Porque o 12, parágrafo 1º, fala exclusivamente da sanção de perda da função pública. E quais são as consequências desta sanção? E aí repara o seguinte: a regra estipulada pelo 12, parágrafo 1º é: a perda da função pública só atinge o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha à época do cometimento da infração. Então vejam só, se o camarada tinha um determinado cargo público ou exercia uma determinada função pública, praticou o ato de improbidade administrativa e depois mudou de função, foi para uma outra função, e enquanto ele estava no exercício dessa segunda função, ele foi condenado à perda da função pública, ele vai manter esse segundo vínculo. Ele perderia apenas o vínculo anterior. Ou seja, essa decisão perderia toda a sua força sancionatória. Porque se ele já cessou o vínculo, seria uma perda de objeto dessa sanção. Tranquilo? Mas é o que está previsto como regra no artigo 12, parágrafo 1º. Ele só vai perder a função pública que ele exercia à época da prática do ato de improbidade. Esse é o panorama regra. Qual é o panorama excepcional? Se a hipótese for de enriquecimento ilícito, e mesmo assim em caráter excepcional, um conceito jurídico indeterminado, porque o legislador não nos informa o que seria esse caráter excepcional. Então, se for caso de enriquecimento ilícito e em caráter excepcional, pode o órgão jurisdicional estender a perda da função pública para todos os demais vínculos, desde que estejam devidamente enfrentadas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração praticada. Então tem que considerar as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Bom, por que esse artigo 12, parágrafo 1º, é um artigo caível na prova de vocês? Primeiro, porque o STJ, antes da nova lei de improbidade, tinha entendimento consolidado no sentido de que a perda da função deveria atingir a função exercida à época do cometimento do ato, bem como a função atual. Não fazia essa digressão sobre se era
enriquecimento ilícito ou se era dano ao erário. De toda sorte, o Supremo Tribunal Federal, nessa ADI 7236, suspendeu os efeitos desse artigo, sob o argumento de que a perda da função, isso é o argumento do ministro Alexandre de Moraes, que a perda da função deve atingir qualquer vínculo. Repito, essa é a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Fechado? Então no próximo bloco a gente continua.